No primeiro mês de 2026 foram matriculados 7.537 carros elétricos em Portugal. Para comparação, em 2020 inteiro venderam-se 8.741. Num único mês venderam-se quase tantos como em 12 há 6 anos. E esta é a quarta vez em Portugal que há mais carros 100% elétricos vendidos do que os movidos exclusivamente a gasolina e gasóleo. Claramente, cada vez mais pessoas estão a optar pelo elétrico. O que não é claro é se o estão a fazer porque faz sentido financeiro ou porque é uma tendência que parece inevitável. Será que, contabilizando todos os custos, preço de compra, impostos, combustível, manutenção, depreciação, compensa de facto comprar um carro elétrico em Portugal? Façamos as contas em conjunto. Antes de falarmos da componente financeira, é importante perceber os diferentes tipos de veículos elétricos que existem para além dos tradicionais de combustão. Os carros eletrificados dividem-se em 6 tipos: os 100% elétricos, os elétricos com extensor de autonomia, os elétricos movidos a hidrogénio, os híbridos leves e os híbridos plug-in. Destes, os 100% elétricos, os híbridos e os híbridos plug-in são os mais comuns em Portugal. Os 100% elétricos têm como meio de propulsão apenas motores elétricos alimentados por baterias. No caso dos híbridos, combinam um motor a combustão com um motor elétrico cuja bateria é carregada automaticamente durante a condução, seja pela travagem regenerativa, seja pelo próprio motor a combustão. Por fim, os híbridos plug-in, que funcionam de forma semelhante aos híbridos, mas com uma bateria maior que pode ser carregada numa tomada externa. Isto permite que circulem em modo 100% elétrico durante um determinado número de quilómetros antes de um motor a combustão entrar em ação, normalmente entre os 40 e os 140 km, ou então, havendo uma utilização simultânea, o consumo fica também significativamente reduzido. Há muitos fatores que influenciam a escolha entre estes tipos de carro, desde a autonomia, ao conforto, ao número de postos de carregamento, na zona onde se vive, mas como neste canal falamos sobre dinheiro, vou focar-me exclusivamente na vertente financeira da aquisição feita por particulares e comparar os números dos 100% elétricos aos de combustão. No que toca aos preços, no início, ainda sem economias de escala nem uma tecnologia mainstream, os custos eram elevados e o segmento do mercado onde se inseriam era apenas o de luxo. Hoje em dia a história já não é a mesma e existem gamas de diferentes valores. O Dacia Spring, por exemplo, é atualmente o carro elétrico mais barato em Portugal, a começar nos 16.900 euros novo. Depois, claro que existe toda uma gama de segmento médio, a rondar os 25 e os 40 mil euros, com automóveis como o BYD Dolphin a começar nos 25.990 euros, o Opel Corsa Electric nos 31.590 euros e o Tesla Model 3 nos 36.990. Ou ainda a gama de luxo, que tem vindo a crescer brutalmente nos últimos anos, da qual fazem parte, por exemplo, o Porsche Taycan, o Mercedes EQS ou o BMW i7, tudo de 100 mil euros para cima. A realidade é que, em média, os veículos de combustão são ainda mais em conta do que os carros 100% elétricos. Pegando, por exemplo, no caso do Peugeot 208, o seu preço na versão mais em conta de combustão é 18.825 euros, que cresce em 55% para os 29.185 euros na sua versão 100% elétrica. Se no preço de compra o elétrico perde, nos impostos e incentivos é onde começa a recuperar. Há uma isenção total de ISV, o imposto que se paga no ato da primeira matrícula de um veículo e que nos carros a combustão pode facilmente representar milhares de euros dependendo da cilindrada e das emissões, e de IUC, o imposto anual de circulação que quem tem um carro a combustão paga todos os anos. No Peugeot 208 a gasolina, por exemplo, são 709 euros de ISV, já incluídos no preço final do carro, e um IUC de 111,46 euros anuais, que na sua versão elétrica não existem. Para além disto, tem havido anualmente incentivos para a compra de veículos de emissões nulas. Em 2025, para a aquisição de veículos ligeiros de passageiros, foram atribuídos até 4.000 euros se a compra fosse conjugada com o abate de uma viatura a combustíveis fósseis com mais de 10 anos. Era preciso também que o custo final da aquisição fosse inferior a 38.500 euros ou até 55.000 euros no caso de veículos com lotação superior a 5 lugares. E para além deste apoio nacional, existem ainda vários a nível municipal. Por exemplo, em Lisboa, os veículos 100% elétricos têm a possibilidade de adquirir o Dístico Verde, que por 12 euros por ano isenta de qualquer custo o estacionamento em lugares regulados pela EML. O mesmo acontece em cidades como Guimarães, Beja, Funchal e não só. Para o custo de utilização, diga-se combustível para os de combustão e eletricidade para os elétricos, nada melhor que utilizar os dados da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que mantém todos os valores atualizados mensalmente no seu site. Vou usar os dados de fevereiro de 2026, por ser anterior a este atual conflito que fez subir os preços, porque sinto que é mais representativo da realidade normal. Indicam que um carro a gasolina, com um consumo médio de 5,6 litros aos 100 km, custa 9,55 € para esse troço de 100 km. Um carro a gasóleo, com um consumo médio de 5,08 litros aos 100 km, custa
8,18€. Já um veículo elétrico com consumo médio de 15,88 kWh aos 100 km custa 8,18€ se o carregamento for feito na rede pública, 3,23€ se for feito em casa com tarifa simples e 2,12€ se for feito em casa na tarifa bi-horária, quando a eletricidade for mais barata, nos momentos de menor procura, como a noite ou fim de semana. Ou seja, mesmo no cenário mais caro para o carro elétrico, carregar exclusivamente na rede pública, o custo é igual ao do gasóleo. E no melhor cenário, carregar em casa na bi-horária é quase 4 vezes mais barato. A partir desta base, as poupanças anuais dependerão consoante o número de quilómetros percorridos anualmente. Por exemplo, usando os mesmos dados de fevereiro, para 15.000 km anuais, um carro a gasolina consumirá o equivalente a 1.432,50€, um a gasóleo 1.227€ e um elétrico 1.227€, 484,50€ ou 318€, consoante as modalidades de carregamento que mencionei. Também o custo de manutenção prejudica os veículos de combustão. Isto porque os elétricos têm um motor com muito menos componentes móveis e por isso exigem intervenções menos frequentes. Não é preciso mudar o óleo, nem há velas ou correias de distribuição. A não ser que haja algum problema extraordinário, os custos serão tendencialmente menores nos elétricos. A exceção é a bateria, que normalmente tem uma garantia de 8 anos e a substituição terá sempre um custo considerável. Ainda assim, cada vez mais marcas permitem a substituição por módulos e não necessariamente a da bateria completa. Para além de que a evolução positiva tanto da fiabilidade como dos preços destas baterias faz com que este possa vir a ser um problema cada vez menor. No que toca à depreciação, muitos dos carros elétricos, devido à tecnologia que se torna rapidamente obsoleta, acabam por perder o seu valor mais rapidamente do que os de combustão. É possível ver isso com o caso do Peugeot 208. Nova, a versão a combustão tem o tal valor de 18.825€. Usada com até 2 anos e 30.000 km, os anúncios mais baratos começam nos 15.480€. Uma depreciação de 18%. Na versão elétrica, o preço de compra inicia nos 29.185€ e com os mesmos 2 anos e 30.000 km há anúncios por 17.500€. Uma depreciação de 40%. Resumindo, o preço de compra favorece tipicamente a combustão, os impostos e incentivos favorecem o elétrico, no combustível depende de onde se carrega, na manutenção o elétrico leva vantagem, na depreciação perde. Ou seja, não há uma resposta óbvia, mesmo do ponto de vista exclusivamente financeiro. Depende do perfil de cada pessoa e é para isso que serve o caso prático que vamos fazer já a seguir. Mas estes custos refletem o presente. E a decisão de comprar um carro é feita para muita gente a 5, 8 ou 10 anos. É algo para manter. Portanto, a pergunta que falta fazer é: para onde é que isto está a caminhar? Porque se o mundo estiver de facto numa transição irreversível para o elétrico, isso muda muita coisa. Desde o valor de revenda de um carro a combustão daqui a 7 anos, até à velocidade a que a rede de carregamento vai melhorar, passando pela estabilidade dos preços dos combustíveis fósseis, e a verdade é que os sinais são bastante claros. Em Portugal, a cota de elétricos nos carros novos passou de menos de 6% em 2020 para 23% em 2025. Na Europa, a regulamentação aponta para a redução em 90% da venda de carros novos a combustão em 2035. A China, que é o maior mercado automóvel do mundo, já tem mais de 50% de vendas eletrificadas, segundo o relatório Global EV Outlook de 2025 da Agência Internacional da Energia. Isto não quer dizer que os combustíveis vão desaparecer amanhã, longe disso, mas a direção é difícil de ignorar. E onde é que esta direção é mais visível? Nos fabricantes. Ao longo deste vídeo tenho mencionado várias marcas: Peugeot, BYD, Tesla, Renault, Dacia, e o que é interessante é que cada uma está a reagir a esta transição de forma muito diferente. A BYD triplicou as vendas de elétricos em Portugal no ano passado, a Renault quase quadruplicou com o lançamento do R5, a Tesla continua a liderar, mas viu a sua cota cair de 30% para 17% num único ano. A Volkswagen, líder na Europa, perdeu terreno em Portugal. São todas empresas cotadas em bolsa e eu tinha curiosidade em perceber se quem está a crescer mais em vendas está de facto a ganhar dinheiro com isso. Porque vender muito e lucrar muito nem sempre andam de mãos dadas. Então fui à plataforma da XTB, o patrocinador deste vídeo, que é um intermediário financeiro onde, para além de ser possível investir em mais de 3.600 ações e fundos cotados em bolsa, torna bastante simples o acesso à informação de muitas das maiores empresas do mundo. Pesquisei BYD e deslizei até à aba de informações financeiras. E a resposta neste caso é que sim, a BYD não está só a vender mais, está a faturar significativamente mais e a lucrar mais. Depois fiz o mesmo com a Stellantis, a dona da Peugeot, que vamos usar já a seguir no caso prático. E a história é outra. Apesar de ter uma presença fortíssima no mercado europeu, os resultados financeiros dos últimos anos mostram uma tendência diferente. Não digo isto para recomendar o investimento numa ou noutra, não sou consultor financeiro. Apenas para mostrar que este tipo de informação está acessível a qualquer pessoa e que dá uma perspectiva sobre o setor
que não se tem só a olhar para quantos carros se vendem, sendo claro que o desempenho passado destas empresas não é de toda uma garantia dos seus resultados futuros. Se tiverem esta mesma curiosidade ou quiserem ir ainda mais longe e com base nessa análise investir nos fabricantes com que mais se alinharem, podem fazê-lo sem comissões de transação até um volume mensal de 100 mil euros através da XTB, onde podem criar conta clicando no primeiro link da descrição. É importante lembrar que ao investir o capital está em risco, na medida em que o valor dos ativos pode subir ou descer, sendo possível obter de volta menos do que o inicialmente investido. Agora sim, vamos ao caso prático. Depois disto tudo, como é fácil perceber, os resultados destes cálculos vão variar mediante bastantes fatores e dependem também de previsões difíceis como o valor futuro do combustível, da eletricidade, dos impostos ou do preço de revenda dos carros. De modo que o melhor é mesmo fazer-se uma comparação entre duas opções concretas para as quais já se tenha reunido toda a informação. Uma forma de o fazer é, primeiro, estabelecer o número total de quilómetros que se pensa realizar ao longo de um período durante o qual se prevê ter o carro. Depois, para cada uma das opções, somar os custos conhecidos, o preço de compra, o imposto único de circulação, o consumo de eletricidade ou combustível para o número de quilómetros definidos e manutenção prevista que pode ser questionado a uma oficina da marca. A esse bolo subtrai-se a previsão do preço de revenda do veículo ao fim dos anos de utilização estipulados, eventuais incentivos, a previsão de poupança nos parquímetros e outras coisas do género. E por fim, dividindo esse resultado pelo número de quilómetros estabelecido, obtém-se o custo por quilómetro de cada opção. A partir daí percebe-se qual delas fica mais em conta do ponto de vista financeiro apenas para os anos de utilização previstos. Comparemos o modelo a gasolina do Peugeot 208 com o modelo elétrico, para uma utilização de 15 mil km por ano ao longo de 2 anos. Para o modelo a gasolina temos um preço de compra de 18.825 euros, o IUC de 222,92 €, o consumo assumindo um preço de gasolina médio de 1,80 € o litro de 2.808 euros e um preço de revenda de 15.480 euros. O custo por quilómetro fica a 21 cêntimos. Para o modelo elétrico temos um preço de compra de 29.185 euros, sem IUC, o consumo assumindo 5.200 kWh para os 30 mil km e um carregamento distribuído por rede pública e em casa com tarifa simples a 50% de 1.867 euros, a wallbox de 700 euros, um preço de revenda de 17.500 euros, um incentivo do Estado para a compra de 4.000 euros e uma poupança de estacionamento de 30 euros por mês, totalizando 720 euros. O custo por quilómetro fica a 32 cêntimos. Naturalmente que à medida que este prazo se alargar, menor o custo por quilómetro do elétrico, dada a isenção de IUC, a amenização da curva de depreciação, a natureza recorrente do benefício do estacionamento e o menor custo de manutenção. Apesar disto tudo, é importante deixar claro que há aspectos que não estão a ser contabilizados e ainda assim podem influenciar a decisão. Nestes cálculos não se está a considerar o conforto de cada veículo, os postos de abastecimento que existem na zona que se frequenta ou a liberdade que a autonomia dá, e isso também deve ser tido em conta. Do mesmo modo que a tal evolução futura de que falei também. E para quem ficou com curiosidade sobre como analisar os fabricantes que mencionei ou qualquer outra empresa cotada em bolsa, recomendo que vejam este vídeo a aparecer agora no ecrã, onde partilho as 9 perguntas que se devem fazer antes de se investir numa ação. Se este vos foi útil, um clique no gosto ajuda imenso. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.